A ex-ministra do Meio Ambiente, ex-senadora Marina Silva, foi candidata a presidente nas últimas eleições. E na última pesquisa do Datafolha ficou em primeiro lugar nas preferências do eleitorado para as próximas eleições. Marina, porta-voz da Rede Sustentabilidade, tem dito que o PT e PMDB são irmãos siameses na política. Portanto, a melhor solução para a crise passaria por novas eleições. Hoje vou entrevistar Marina Silva aqui no Rio sobre a crise política brasileira, seus desdobramentos e possíveis saídas. Senadora, a senhora vê razões para o impeachment da presidente Dilma? O impeachment é uma realidade que está posta. E, nesse momento, ele é um processo jurídico, mas também é um processo político. E eu tenho repetido que o impeachment não é golpe, ele está previsto na nossa Constituição. O problema é que, no meu entendimento, ele atende à formalidade, mas ele não atende à finalidade. Porque se a finalidade é resolver a crise, quando nós chegarmos ao final, vamos nos encontrar com a outra parte que gerou a crise, que foi o PMDB. Como você disse, eles dois são irmãos siameses. Não foi eu que disse, a senhora disse. Como você repetiu o que eu havia dito, né? Uhum. Os dois são irmãos siameses, não é? E deixa eu entender essa irmandade, essa fraternidade aí. O que você está dizendo? Você está dizendo que os dois são irmãos siameses. Em que eles se parecem? Porque eles estão no meio de uma briga, né? Eles estão praticamente se separando. Então, como é que esses irmãos siameses se separam? Na crise. Eles geraram durante esses 12 anos a crise econômica, a crise política e a crise ética que o Brasil está vivendo. As decisões foram tomadas juntos, todos eles participaram das decisões que levaram à composição das diretorias da Petrobras. Ambos estão denunciados e implicados na Lava Jato, de sorte que você não pode achar que uma parte é o problema e que a outra parte que gerou o problema é a solução. No meu entendimento, a saída para a crise, para que de fato ela tenha efetividade, ela deve ser o caminho do TSE, porque ele cumpre com a formalidade, porque não podemos fazer nada fora da Constituição, e alcança a finalidade. Qual é a finalidade? Uma repactuação para que a gente possa sair da crise política e conseguir vencer a crise econômica e social, com a legitimação, obviamente, da sociedade. Então, atinge a formalidade, atinge a finalidade. E ainda, no meu entendimento, ajuda a criar um processo e a oportunidade de uma religação entre a sociedade e os processos políticos. Porque hoje há uma cisão. A sociedade está apartada das lideranças políticas, dos partidos políticos. Numa possível nova eleição, todos os partidos poderão se reapresentar. Se o PMDB quiser vir de Temer, que venha. Se o PT quiser vir de Lula, que venha. Se o PSDB quiser vir de Aécio, de Serra, de Alckmin, que venha. A senhora será candidata? Irá por Eu ainda não sei se serei, mas eu acho que antes até da gente pensar quem será o candidato, é devolver para o cidadão a possibilidade de reparar o erro que foi induzido a cometer, se houve, de fato, o uso do dinheiro da corrupção, como os fatos que estão sendo trazidos pela Lava Jato indicam que esse dinheiro foi usado para as eleições. Deixa eu entender, quer dizer, a senhora acha melhor pelo TSE, acha mais legítimo pelo TSE, que atende à finalidade, que é do afastamento da chapa. Mas o TSE tem seus tempos, a Justiça tem seus tempos. Eles mesmos acham que vão conseguir votar essas ações lá em setembro. E o Congresso está com o processo agora, nesse momento, contando o tempo para que a presidente se defenda, já com o processo em curso. O que a senhora sugere? Que pare o Congresso? Como é que seria, na prática, essa busca do melhor caminho? Eu acho que, em vez de pensar que pare o Congresso, até porque esse processo está em curso, do meu entendimento, de forma enviesada, porque o presidente Cunha, exatamente por ser implicado, pelo PMDB ser igualmente implicado, tanto quanto o PT, retirou da peça do impeachment tudo que diz respeito à Lava Jato. Deixou apenas as pedaladas, que, como você mesmo tem dito, são muito importantes, mas as duas coisas deveriam estar no processo. Então, o processo está em curso. Em vez da gente ficar discutindo se para esse processo que está em curso,
ter continuidade e o sentido de urgência o processo que está no TSE. Até porque, em um determinado momento, ele, no meu entendimento, vai ser a resposta. Porque a Lava Jato vai continuar trazendo elementos e, obviamente, que esses elementos indicarão que os dois partidos implicados estarão igualmente sendo julgados pelos processos judiciais. A presidente tem dito insistentemente, falou muito nessa semana, que há um golpe em curso no país. Como é que a senhora avalia essa declaração tão enfática da presidente no Palácio do Planalto e hoje na entrevista com jornalistas estrangeiros afirmando que está um golpe em andamento contra ela, contra a ordem constitucional do Brasil? A Constituição prevê o impeachment. O impeachment não é golpe. Mas a maneira de fazer o impeachment? Se não teria sido na época do Collor. Estão alegando que os elementos que estão no processo de impeachment não caracterizam crime de responsabilidade. E existem juristas que colaboram com essa tese e outros que não colaboram com essa tese, porque também atentar contra o orçamento público é crime de responsabilidade, na opinião desses juristas. E o impeachment não é apenas um processo jurídico, ele é também um processo político e os elementos que estão sendo trazidos pela Lava Jato o tempo todo atestam que ele está se explicitando com base, inclusive, em questões que não estão no processo, porque as duas coisas convergem, na política e no jurídico. E, no meu entendimento, quanto mais a Lava Jato traz elementos e indícios de que, de fato, essa corrupção foi usada para as eleições, mas se torna um imperativo ético o sentido de urgência no processo no TSE. Porque o TSE, é claro que não se pressiona a justiça, não se pode pressionar a justiça, mas a justiça também tem sentido de urgência. E nós estamos vivendo numa emergência. E eles já têm o suporte das investigações que estão sendo trazidas pela Lava Jato. E que bom que a gente pode contar com a possibilidade de uma saída para essa crise com base em um julgamento, que não é apenas um julgamento político, é o veredito de, com base nas provas, cumpra-se o que está na lei, cumpra-se o que está na Constituição. E a Constituição diz que se houve dinheiro da corrupção, deve ser cassada a chapa da presidente e do vice-presidente. E os 7 ministros do TSE estariam devolvendo a 200 milhões de brasileiros a possibilidade de uma nova escolha. E escolher sem caçar os partidos, porque todos eles poderão se reapresentar. E como a realidade já está exposta na mais profunda crise, agora não há mais como pintá-la de colorido, não há mais como pintá-la de cor-de-rosa. Agora ela já se explicitou com a sua dureza, com a sua crueza de milhões de empregos sendo perdidos, de inflação alta, de juros altos, do país perdendo o grau de investimento, tudo aquilo que foi negado durante a campanha. Agora, quem for para a disputa, ou leva um programa e tenta ganhar uma eleição com base na verdade, sem fazer promessas mirabolantes, se dispondo a uma transição, colhendo da opinião pública o respaldo necessário para fazer essa transição, ou, no meu entendimento, a gente não tem saída. Hoje, a situação ela é tão grave que os paliativos que são tentados acabam virando combustível para a crise, como foi o caso da ida do presidente Lula para ser uma espécie de primeiro-ministro. Eu queria voltar, eu quero conversar sobre o presidente Lula no Ministério, mas eu queria voltar à minha pergunta, porque eu também queria saber a sua opinião sobre essa atitude da presidente Dilma. Quer dizer, não só o fato de que realmente o golpe não é golpe, porque o impeachment é previsto na Constituição, mas eu queria saber a sua opinião sobre o que ela está falando para o país. Olha, falar algo que não é verdade, porque está em acordo com a lei, é a continuidade de faltar com a verdade da mesma forma como faltou durante a campanha em relação aos graves problemas que o país estava vivendo. Acho que nesse momento, termos a serenidade de encarar os ganhos que alcançamos na nossa democracia com mecanismos de controle para situações graves como essa e assumir politicamente a disputa no terreno em que ela está se colocando.
No meu entendimento, se tivermos a capacidade de entender que o que está acontecendo não se resolverá, aí é a minha opinião, com o impeachment, a solução, no meu entendimento, volta para o TSE. E nenhuma dessas saídas pode ser considerada golpe. Não é golpe o impeachment, porque está previsto na Constituição. Não é golpe a renúncia, porque também está prevista na Constituição. E se houve corrupção e fica comprovado que o dinheiro da corrupção estava nas eleições, como tudo indica, não é golpe igualmente. E aí a sociedade tem a possibilidade de fazer a devida reparação. Ministra, durante a campanha, a senhora foi vítima de um certo tipo de propaganda da campanha da presidente Dilma, que acusava de o que a senhora estava propondo iria provocar falta de comida para os pobres ou falta de livros para os estudantes, coisas que a senhora lutou para conseguir, alimento de boa qualidade e livros para a educação. Agora, essa pessoa que fez esses spots, que bolou essa campanha, está agora na prisão, indiciado com suspeita grave, com comprovações de que teve dinheiro de uma empreiteira durante a campanha e não de forma legal, não uma doação legal, mas o dinheiro diretamente para ele. Como é que a senhora se sente diante disso? Bem, quando sofri todos aqueles ataques, Miriam, as pessoas às vezes me perguntavam como que eu suportava aquilo. E eu sempre dizia a mesma frase: eu prefiro sofrer a injustiça do que praticar a injustiça. Porque quando a gente sofre a injustiça, a gente se sente íntegro diante de Deus e dos homens e principalmente diante da gente mesmo. E agora eu vejo esse processo como o desdobramento de algo que foi feito de forma errada. E eu tenho uma clareza: justiça não é vingança, justiça é reparação. Eu acho que o Brasil precisa estabelecer uma crença de que tudo o que está acontecendo é para melhorar o nosso país, melhorar a qualidade da política, dos políticos e das instituições, sobretudo no seu funcionamento. Por isso que a Lava Jato está dando uma contribuição que talvez a gente só tenha o alcance dela daqui a 10, 20 anos. Ela está dando uma grande contribuição. O trabalho do Ministério Público, da Polícia Federal, da Justiça, na pessoa do juiz Sérgio Moro, é uma grande contribuição. E eu vejo justiça como reparação. Reparação do dano que é causado à sociedade, ao interesse público, reparação do mal que essa pessoa ou essa instituição ou empresa está fazendo, enfim, àqueles que lhe são próximos, sejam colegas de trabalho ou até mesmo seus familiares, e reparação a si mesmo, porque quem comete um erro deve pagar pelo crime que cometeu. E, nesse sentido, eu acho que a gente tem que ter a devida serenidade de encarar tudo isso de forma a que a gente não fique produzindo mais ódio. Eu não fico feliz com isso que está acontecendo. Não fico feliz, mas eu fico satisfeita de ver que o Constituinte criou instituições para nos corrigir quando falharmos em nossas virtudes. Eu costumo dizer que pessoas virtuosas, repito essa frase que não é minha, criam instituições virtuosas e que instituições virtuosas corrigem as pessoas quando elas falham em suas virtudes. Em 88, quando todos nós apoiamos a independência do Ministério Público, da Polícia Federal, dos órgãos de controle, muita gente não imaginava que essas instituições poderiam estar agora fiscalizando-as e até, consequentemente, punindo-as. Mas isso é a beleza da democracia, é sermos capazes de institucionalizar conquistas para termos instituições que nos corrijam quando falharmos em nossas virtudes. Nisso, eu vou fazer um pequeno intervalo e eu volto daqui a pouco. Hoje eu estou conversando com a ex-ministra e ex-senadora Marina Silva. Hoje eu estou entrevistando Marina Silva. Senadora, a gente estava conversando antes no primeira parte do programa e a senhora falou sobre Lula no Ministério. Qual a sua opinião sobre Lula no Ministério? No começo, quando a presidente Dilma o convidou, eu achava que ela estava fazendo um paliativo. Diante de uma crise grave, ela sem capacidade de liderar o processo, chamando o presidente Lula para fazer isso por ela.
E eu achei, isso vai ser um paliativo. Inclusive criando num sistema republicano, presidencialista, a figura do primeiro-ministro. Mas depois, com tudo o que aconteceu, eu passei a vê-lo como um combustível da própria crise, que agravou mais ainda a crise. E acho que isso deveria nos servir de lição, inclusive para o aspecto que eu estava colocando anteriormente, de que a saída de Michel Temer não é a solução. Porque se a ida do presidente Lula, que eu achava que ia ser um paliativo, passou a ser um combustível, uma saída que não tenha efetividade, como em tudo indica, não terá, porque face da mesma moeda, produziram a crise juntos, só tem 16% de expectativa positiva de que poderá fazer um bom governo, no meu entendimento, pode ser algo explosivo. E o país não suportará ter a sensação ou a aparência de que está resolvendo e novamente ter o aprofundamento da crise. É menos credibilidade, é muito mais prejuízo para o Brasil, que já está com desemprego, com inflação, com juros altos e com os investidores completamente sem entender o que aconteceu no Brasil. Por isso que nós não devemos confundir uma saída apressada, mais rápida, com efetividade. Nesse momento, nós temos que buscar a efetividade, a responsabilidade. Não é instrumentalizar a crise para respostas momentâneas, de fortalecimento desse ou daquele grupo. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu passei a defender a tese do TSE, que não foi um processo que fui eu que entrei, foi o próprio PSDB, que agora está abrindo mão da sua tese. Quando eu comecei a defender essa ideia, eu sequer poderia ser candidata, porque eu tinha acabado de me filiar à Rede Sustentabilidade e a lei era de que precisaria de 1 ano de filiação, não é isso que diz a lei? Depois mudaram a lei para 6 meses e não fui eu que propus a mudança da lei e nem eu que, enfim, fiz absolutamente nada para que mudasse a lei. Eu acho que quando a gente tem uma visão, uma ideia, a gente deve perseguir essa ideia, independente de se aquilo vai ou não vai te beneficiar individualmente. Eu continuo persistindo nessa ideia, até porque, eu repito, é a forma de devolver aos 200 milhões a possibilidade de uma repactuação e também de recolocar os partidos. Só que agora, para o debate verdadeiro em cima da crise. E como a eleição de 2014 já foi uma eleição muito violenta, o bom era que tivesse uma autocrítica e, sem desconhecer os erros e as críticas que se deve fazer, se faça propostas. E que a sociedade pudesse apresentar a ela, nos diferentes setores, uma agenda para que os partidos se comprometessem com aqueles eixos e quem ganhasse, aquilo deveria acontecer. E quem perdesse estaria comprometido igualmente, porque todos teriam esses eixos estratégicos no seu programa. Deveria ser um processo de transição, no meu entendimento, Miriam. Nesse momento, é preciso entender que a gente tem que fazer uma ponte para o futuro, porque um abismo está chamando outro abismo. Para o futuro é até o programa do PMDB chama assim. Mas eu queria, mas isso não tem problema. Eu queria até fazer uma outra pergunta, que é o seguinte. Muita gente critica a senhora porque a senhora estaria muito ausente do debate. Até eu não tenho razão para reclamar não, porque a senhora está aqui no meu programa, mas a senhora está muito, de vez em quando, se ausenta de momentos difíceis, né? Ninguém sabe. Cadê a Marina? O que ela acha disso? E como é que a senhora responde a essa crítica que é feita? Eu respondo quando me perguntam. Quando não me perguntam, eu me coloco nas minhas redes sociais. Toda vez em que as pessoas, como você fez agora, me chamam para dar uma entrevista, eu vou. O que eu não faço é ficar botando uma melancia na cabeça e dizendo uma frase de efeito uma atrás da outra para aparecer. Eu gosto de falar para contribuir de fato. Não gosto de utilizar a crise para instrumentalizar a crise. E gosto de discutir ideias. Não tenho preconceito contra elas. Agora, toda vez que me chamam, recentemente 2 jornais me pediram uma entrevista, eu dei a entrevista. Você me pediu, estou dando aqui a entrevista. Obviamente que ninguém pode me acusar de desaparecer se eu não tenho os meios para aparecer por mim mesma.
Ministra, outra coisa, outra crítica feita à sua ausência foi a ausência no caso de Mariana, que a senhora não teria ido lá no primeiro momento, porque o seu nome e a sua carreira foi sempre ligada à questão ambiental, e esse foi o maior desastre ambiental que a gente teve em muitos anos e ainda está em processo, ainda está ferindo o Vale do Rio Doce. E a senhora demorou muito e falou muito pouco sobre esse assunto. Essa é a crítica. Inclusive hoje, quando eu falei que ia te entrevistar, no Twitter me perguntaram, vai perguntar para ela sobre Mariana? Ela falou pouco sobre Mariana. Primeiro, não é verdade que falei pouco sobre Mariana. A senhora demorou a falar. Não, eu falei nas minhas redes sociais. Por que não foi lá? Eu falei nas minhas redes sociais e naquele momento eu não fui lá por respeito à Mariana, por respeito à tragédia. Hoje eu não sou senadora, eu não tenho uma função pública. Aquele era o momento do Corpo de Bombeiro, da empresa, da prefeitura, do governo federal. Mas o olhar da pessoa pública não é importante? O olhar da pessoa pública no momento da dor? Quando tem efetividade. Naquele momento, a minha presença seria muito mais para fazer uma foto, seria muito mais para aparecer politicamente, inclusive para evitar isso que está sendo dito a meu respeito. Eu vivi muitas tragédias, eu vi muitas pessoas serem assassinadas e muitas vezes eu via que as pessoas iam muito mais para faturar do que, de fato, para se solidarizar. Não seria o meu caso. Tudo que eu podia fazer, eu tenho feito ao longo da vida. Não é? Agora, e naquele momento de dor, de desespero das pessoas, apenas para fazer uma foto, para que as pessoas pudessem me ver ali sem nenhuma efetividade, isso eu não podia fazer. E tenho certeza que se tivesse ido, as pessoas iriam dizer, a Marina está indo para faturar em cima da tragédia de Mariana. E isso ia ser muito difícil para mim, porque eu ia ter que concordar com essas pessoas, porque não havia uma efetividade. A efetividade tem no que eu estou fazendo agora com os nossos deputados, fazer uma lei que transforme crimes como o de Mariana em crime hediondo. A efetividade está no que eu fiz quando entrei em contato com o grupo do Edgar Morin para que Mariana passe pelo julgamento de um tribunal internacional, e isso está em curso. Eu gosto de fazer as coisas pelo valor que ela tem e não para faturar politicamente. Eu vi muita gente chorando em cima do caixão do Chico Mendes só porque queria faturar. Eu nunca fiz isso com o Chico Mendes, nunca fiz isso quando a irmã Dorothy morreu e não iria fazer com Mariana. Mas falei, quem quiser ver no meu site, as entrevistas que dei, os artigos que escrevi, as conversas que tive, inclusive com pessoas do Ministério Público, para me ajudar nessa lei que transforma Mariana em crime hediondo. Obviamente que isso é disputa política, não é? Eu apanho quando faço e apanho se não faço e eu sei que vai ser sempre assim. Mas eu prefiro seguir aquilo que são os meus valores éticos, as minhas convicções e de buscar efetividade e não de instrumentalizar, inclusive, um momento tão dramático como aquele. Falar em outro momento dramático é o que a gente está vivendo agora, recessão de 4%, inflação alta e desemprego crescente, desemprego de jovens principalmente, desemprego de jovens em 20%. Que solução o seu grupo tem para esse problema? A senhora já pensou numa solução de como governaria caso seja eleita em algum momento que haja eleição, 2018? Como é que enfrenta uma crise como essa? Como eu disse, eu não estou me colocando nesse lugar de candidata. E acho que nesse momento o pior dos mundos será as pessoas ficarem pensando na candidatura ou na eleição antes de devolver para a sociedade a possibilidade de votar. Nesse momento está nas mãos do TSE devolver para a sociedade a possibilidade de votar. Mas a senhora sabe como resolver o problema? Olha, se alguém disser que sabe como resolver o problema, com certeza está mentindo. Ninguém sozinho, nem um partido, nem uma força política tem condição de dizer que ele sozinho vai resolver a crise. Aliás, não é por falta de propostas. Propostas é o que não falta. O governo já está apresentando pelo menos 3, o ministro acaba de apresentar uma, esqueceu dela de ontem para hoje, certo? O PMDB já vai bem para a terceira, o próprio PT já vai bem para a terceira, então proposta não é o problema. O problema é ter credibilidade, legitimidade e capacidade de articular um campo de pessoas que sejam capazes de implementar aquilo que de fato é necessário. Eu sempre digo que as pessoas estão querendo mudar as estruturas antes de mudar as posturas.
Se nós não formos capazes de mudar as posturas, vamos apresentar as propostas uma atrás da outra e elas não terão efetividade. Até porque, no meu entendimento, uma boa parte das coisas que precisam ser feitas, elas já estão formuladas. Não é? Um dia desse eu vi uma entrevista não sei se era um economista da Fundação Getúlio Vargas, agora não lembro. Ele dizia, a vantagem que nós temos é que nessa crise não precisa tirar nenhum coelho da cartola. O plano real já saiu da cartola. Políticas sociais, agora digo eu, já saiu da cartola. O que nós precisamos é tirar o coelho de dentro da gaiola, da falta de credibilidade, de legitimidade, Obrigada. Da corrupção. Tá bom, muito obrigada por sua participação no programa. Até a semana que vem.